Corinthians está fazendo jogo duro com o Internacional, porque o Corinthians colocou o preço de 6 milhões de dólares, sabendo que ninguém ia pagar aqui no mercado nacional 6 milhões de dólares. O Bruno Mendes virou ídolo lá no Internacional, capitão da equipe, o cacete é 4. Então o Internacional quer manter até para dar um agrado à torcida. Você vai deixar um cara que virou titular absoluto embora, né? Até para o presidente lá, para o diretor e tal, ficarem bem com a torcida, eles querem contratar, só que não tem o dinheiro. O Corinthians colocou o preço de 6 para vender por 4, para vender por 5. O Corinthians sabe que não vai receber os 6 milhões de dólares pelo Bruno Mendes. Então o Internacional tá, né? 2, passa a semana que vem aqui. 2,5, passa a semana que vem aqui. 3, peraí, 3, como assim? É à vista, não é? Tal. Então o Corinthians aceita receber menos do que os 6 milhões de dólares e o Inter não vai pagar 6 milhões de dólares. Dá jogo. Só que o Corinthians não quer receber também pouca coisa. Engasguei, pessoal. Ai. É difícil falar bastante sem água, esqueci de pegar água. Enfim. O Corinthians não quer receber pouca coisa pelo Bruno Mendes. Pô, um jogador jovem, bom jogador. O Vitor Pereira utilizaria o Bruno Mendes. Se ele tivesse no Corinthians... Tá difícil, hein? Daqui a pouco eu fico sem voz. Se ele tivesse no Corinthians, ele estaria entrando nos jogos. Se não fosse titular, estaria pelo menos entrando nos jogos. Mas... o Inter quer muito e o Corinthians precisa muito de dinheiro. Então, se o Inter pagar, sei lá, 4 milhões, o cara com quem eu conversei no Corinthians não me falou o preço que o Corinthians vai chegar, mas falou, estamos negociando. Então, o Corinthians está neste momento negociando, tá? Isso eu posso afirmar. O Corinthians está neste momento negociando para vender o Bruno Mendes para o Internacional. Isso eu posso afirmar. Existe uma negociação. O Internacional já iniciou uma negociação com o Corinthians. Isso quer dizer que o Internacional vai comprar, então? Já era? Pô, se fosse assim, não tinha negociação, né, amigo? Negociação é para saber se dá ou se não dá. Vocês gostam quando eu fico nervoso, né? Negociação é para negociar. Então não dá para dar certeza se ele vai para o Inter ou não. Mas para o Corinthians seria bom, neste momento, receber, sei lá, 4 milhões de dólares, dá 20 milhões de reais, porra. Ajuda, né? 20 milhões de reais. Neste momento. Então o Corinthians aceita vender o Bruno Mendes para o Internacional. O Marcos Rodrigues, cospe o chiclete. Tem chiclete nenhum aqui, ó. Não tem chiclete. Manda o Tyson e o Edenilson que fica aqui. Não, os caras querem... Os caras querem dinheiro. O José Farias... Eu ia falar da tua mãe, mas não vou falar, não. Diógenes Oliveira. Belo, boa tarde, boa tarde. J. Roberto. Belo, essa do Cavani já deu. Só acredito quando assinar. Belo, além do Bruno Mendes e Ramiro, qual a situação do Matheus Vital? Ainda acho que esse moleque vai estourar. O Matheus Vital vai voltar, né? Se o time da Grécia lá não comprar ele, que eu acho que não vai comprar, ele deve voltar. Mas eu não acredito que hoje ele tem muitas chances nesse time, não, porque ele joga na mesma posição que os caras que o Corinthians contratou. O Paulinho, quando se recuperar, o Renato, o William, onde joga o Luan também, onde joga todos esses caras, Giuliano, onde joga todos esses caras. Então, eu acho muito difícil. Belo, quando é nome próprio, não precisa preservar o nome inteiro. Deni Andrade. Deni, sim, mas La Bombonera não é nome próprio. É o apelido do estádio. Só vende o Bruno Mendes se levar o Léo Natel junto, Marvin Santaella. E o Ramiro, Denis Beniamino. O Ramiro vai voltar também, se o clube não comprar, que eu acho que também não vai comprar, mas o contrato dele acaba no final do ano. Então o Corinthians vai ter mais 6 meses de contrato, nem compensa integrar ele ao elenco.